pergunta dela. Toda depressão poderia ser transtorno bipolar, na verdade. Então, depressão, quando você está de frente para uma depressão, pode ser uma depressão unipolar, ou seja, que não é bipolar, ou pode ser uma depressão bipolar. O que é que vai definir se essa depressão é bipolar ou não? É se ao longo da vida a pessoa teve alguma fase daquela de ativação ou essa fase mais sutil de ativação, que é a hipomania, que muitas vezes é de difícil identificação. Então, algumas características, quando eu olho para a depressão, podem me dar pistas sobre isso. Quais são as características? Se a pessoa ganha peso ou dorme demais na depressão, isso se chama sinais neurovegetativos reversos, que basicamente é ganhar muito peso e dormir muito, ter hipersonia, mais de 10 horas por dia. Não é exclusivo da depressão bipolar, assim como nenhuma dessas pistas que eu vou falar, porém é um indicativo de bipolaridade. Se tem parente em primeiro grau com transtorno bipolar, se na família da pessoa tem algo que se chama alta penetrância genética, que basicamente é o quê? 2 ou 3 gerações com transtorno de humor, de depressão ao longo da vida. Se a depressão, e essa é muito importante, se a depressão começou antes dos 20 anos de idade, esse é um sinal para pensar em depressão bipolar. Se a depressão se repete demais, então a pessoa já teve 5 episódios depressivos ou mais, tem que pensar em depressão bipolar. Ou se, e isso é muito comum, de ter uma resposta atípica a antidepressivos. Então é alguém que já usou, por exemplo, mais de 3 antidepressivos e eles não fazem efeitos. Como, por exemplo, usa antidepressivo e sente como se fosse igual tomar água, usa antidepressivo e fica pior ao invés de melhor, ou seja, fica mais irritada, com insônia, pode ter até pensamentos suicidas durante esse período. Ou se usa um antidepressivo, ele faz efeito no começo e depois para de fazer efeito completamente. Tudo isso são sinais, são respostas atípicas de antidepressivo que faz pensar em depressão bipolar também. Existem outros tipos de sinais também. Se a depressão é psicótica, ou seja, se ela quebra com a realidade, se a depressão é pós-parto, ou mesmo se a pós-parto, principalmente se for grave, essa depressão pós-parto, ou mesmo se acontecer de ser uma depressão que não melhora nunca, que ela vai se estendendo e que ela tem muita irritabilidade, muita agitação junto, que muita gente confunde com ansiedade. A ansiedade é uma antecipação negativa do futuro. Então, eu estou pensando em fazer o vestibular e, com isso, eu fico com medo de fazer o vestibular. Estado misto, depressão mista, que ocorre com frequência na bipolaridade, mas não apenas na bipolaridade, mas com frequência, a pessoa ela fica deprimida, porém, ao mesmo tempo, ela liga a mente à noite. Então, a mente não desliga, o pensamento está acelerado, uma preocupação atrás da outra, ela tem uma ativação noturna, ela fica mais irritada e ela pode ficar mais inquieta, ela fica agitada, desconfortável com aquela inquietação. Então, o que era tristeza vira desespero, vira aflição. A pessoa fica intolerante, impaciente, querendo tudo para ontem, não espera o tempo das outras pessoas. Muita gente acha que isso é ansiedade, quando na verdade não. Isso é sintoma misto, de depressão mista. Eles confundem muito com isso, né? Esse desespero, essa aflição. E outra questão é quando a depressão é mista, a pessoa fica muito mal pela manhã, lenta, cansada, com sono, por exemplo. Na tarde, ali no período da tarde, ela começa a ficar um pouco mais inquieta, ansiosa, aflita, e à noite é que ela, em teoria, melhora, fica mais ativa, fica mais ligada ao mesmo tempo. Então, você tem uma inversão do ritmo circadiano. Nada disso isolado vai dizer que é depressão bipolar. Porém, se várias dessas pistas estão ali, aí eu preciso, com certeza, considerar que depressão bipolar é o diagnóstico dessa pessoa e não uma depressão não bipolar. Precisa avaliar tudo isso. Legal, legal. Eu acho que até que você já respondeu a segunda pergunta aqui da Larissa, que é qual a principal causa do paciente não conseguir se adaptar a antidepressivo nenhum? Muitos efeitos colaterais sempre. Isso daí é muito importante, né? Porque a gente tem que pensar o que é não adaptar antidepressivo. Esse é um dos principais sinais de depressão bipolar. Se você não tem resposta positiva com antidepressivo, isso é um sinal de depressão bipolar. Não quer dizer que seja depressão bipolar, mas é um sinal fortíssimo. Ou seja, você coloca um antidepressivo, não responde nada igual beber água, ou responde e depois para de responder, ou piora quando você usa um antidepressivo. Tudo isso é sinal de transtorno bipolar.